Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, meus queridos gafanhotos, à nossa oficina de audiovisual. Hoje, você está vendo esse vídeo, a depender do momento que eu postei até o momento que você assistiu, tem aí um bom tempo, né? Vou dar aí um prazo bom para vocês fazerem essa atividade avaliativa, que é o roteiro em si, certo? Então é muito importante que vocês prestem atenção na aula de hoje para ninguém sair prejudicado. Vamos aprender um pouco sobre o roteiro, né? O que esse gênero textual traz, qual que é a sua importância, onde ele é usado, certo? Sem mais delongas, vamos começar com a aula. E, para início de conversa, o que significa, né, roteiro? O que é isso? Né? Da onde vem essa palavra? E, justamente, né, roteiro, perceba que roteiro tem o mesmo radical da palavra rota, né, ou seja, a rota é o que você faz, né, de um ponto A para um ponto B, um caminho que você traça. Uma rota, portanto, é um caminho que você traça do ponto A ao ponto B, certo? E com o roteiro é bem semelhante. Pois bem, para a gente ir do ponto A ao ponto B, a gente não vai à toa, né? A gente tem uma justificativa para a gente traçar essa rota. Sei lá, você vai pedir para o Google Maps, por exemplo, para mostrar o caminho até a padaria. Mas por quê? Pode ser ali que não tem pão em casa, certo? Então você tem um porquê, né? E essa justificativa, esse porquê, antecede a jornada. Ou seja, acontece antes, né? Essa justificativa é dada para que eu tome essa rota, né? Que eu trace uma rota, que eu faça aí esse caminho de eu ir ao ponto A ao ponto B para pegar pão, já que em casa eu não tenho pão, certo? E isso é um porquê. E para quê? Né? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou comprar pão? Qual que é o objetivo que eu tenho para que eu vá na padaria comprar um pão? Perceba que a gente tem aí um porquê e para quê, né? Por que eu vou comprar pão? Porque eu estou sem pão. Para que eu vou comprar pão? Para que eu possa matar minha fome, né? Ter uma experiência gustativa, né? Que eu gosto, né? Passar o pão na chapa com manteiga, certo? Então, temos aí um objetivo para que a gente trilhe esse caminho. E o roteiro nada mais, nada menos é do que o caminho que o filme vai fazer, certo? E para que esse caminho seja feito, né, você precisa tanto orientar a execução da equipe técnica, ou seja, a execução de quem vai estar filmando, quem vai estar gravando o som, quem vai estar editando, quem vai estar preparando ator, certo? E essa parte de preparação de atores a gente vai ver principalmente na ação dos personagens, certo? Se está chorando, se está sorrindo, o que ele está falando, o que ele está vendo. Perceba que é falando e vendo, né? E não apenas o personagem, mas como o público vai ver isso. Por exemplo, eu vou colocar no roteiro, Joãozinho pensou que seria uma boa ideia entrar naquela porta, mas depois repensou novamente e não entrou. Eu não posso escrever isso no roteiro, porque está acontecendo em pensamento. Eu não vejo o pensamento, eu não escuto o pensamento. Mas eu posso escutar pensamento através do quê? Uma indicação no roteiro, falando que temos aí, se trata de um voice-over, Pedro, né? Joãozinho, Pedro, já esqueci o nome que eu dei para esse personagem, entre parênteses, pensando o gênero textual roteiro, que ele serve para uma equipe, para que ela possa produzir aquele produto cultural. Beleza? Então, o roteiro, né, ele orienta a execução da equipe técnica e determina as ações das personagens. Aqui temos tipos de gêneros textuais que são técnicos narrativos. Professor, nem lembro o que é gênero textual. Aqui, gafanhoto. Olha lá. Temos como vários tipos de gêneros textuais, né? Aqui eu coloquei a crônica, né? A dissertação, o texto argumentativo dissertativo, aquele que você vai usar para o Enem, né? Você tem os épicos, você tem a poesia. O épico também se trata de um gênero textual narrativo, né? Então a gente também tem essas concatenações entre os gêneros textuais, né? Dentro ali de um gênero textual narrativo, eu englobo, por exemplo, a crônica, o romance, o épico, a comédia, são ali gêneros narrativos. Mas, por exemplo, uma argumentação dissertativa não é um gênero narrativo. Pode construir narrações no meio do argumento? Você pode, mas o gênero textual se presta, né, a finalidade dele é dissertar. O roteiro, né, tanto o texto teatral, o roteiro cinematográfico, são aí gêneros textuais que são, além de narrativos, eles são técnicos, né, ele dá instruções para a equipe. Temos o texto teatral que você tem ali orientações técnicas, né? No caso, já no cabeçalho a gente tem ali a indicação de quais são ali os personagens, quais observações temos, né? Esse campo de observações a gente pode colocar ali orientações para a equipe que vai mexer no cenário, né? O que vai fazer. Por exemplo, aí está dando uma orientação que em certos momentos os personagens vão se interagir de frente, em outros momentos vai se interagir de costa. Então aí está tendo uma observação que é um padrão de atuação, ou seja, uma orientação técnica para orientar o trabalho dos atores em palco, certo? Teatro não é que nem a gente está mais acostumado a assistir, né? O teatro você também assiste, mas
não é um meio de comunicação audiovisual. O próprio meio de comunicação do teatro é o palco, certo? Então você se desloca para ver ali o teatro, diferentemente aí do gênero do roteiro, né? Que o roteiro você recebe, né? Você pode até deslocar ali para a sala de cinema, mas você não vai estar vendo ali o ator propriamente dito, você vai ver uma projeção dele, né? Um filme, ele filmou, mas ele está lá na casa dele fazendo sei lá o quê, nesse exato momento. Então temos aqui o roteiro 2 colunas, né? Ele é um roteiro bem simples, direto, mas ao mesmo tempo você pode rechear de informações que basicamente como funcionam 2 colunas. Você tem uma coluna à direita que demonstra o vídeo, o que se vê, né? O vídeo. Na coluna direita, na coluna esquerda, você coloca o que se ouve, todos os áudios. A gente está colocando de uma maneira bem objetiva e bem separada, né? Para que as cenas transcorram tudo bem, certo? E, por fim, a gente tem aí o roteiro cinematográfico, formatado aí em Mastercine. Mastercine, o que é, professor? É esse tipo de formatação que foi desenvolvido dentro do cinema para que fique mais ou menos a correlação entre página e minutos do filme seja a mesma. Como assim? Uma página é igual a 1 minuto. É sempre assim? Não é. Mas a forma como a gente escreve o texto, né, a formatação que é exigida, né, por exemplo, temos uma indicação de plano ali em cima, plano geral, né, um tipo de enquadramento. Falei para vocês na aula de fotografia que em cinema os enquadramentos a gente chama de planos, certo? E ali você tem dizendo ali, vemos a plateia de uma sala de cinema, ao fundo apenas tremeluzir do projetor em meio a piriri, parará, parará. Então você vê, está descrevendo a cena, o que se vê. Perceba que é uma descrição direta, né? Tanto no gênero teatral e todos esses gêneros aí técnico-narrativos, eles não enrolam muito. Um livro do Harry Potter, Um Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Saga Crepúsculo, Divergente, esses livros todos aí, para quem já leu, você vê que é uma linguagem que foi narrativo, estrito senso, de literatura. Já no texto técnico narrativo, a gente tem muito pouco esse aprofundamento em detalhes, né? Você mostra ali, cada frase mais ou menos está colocando o que a câmera vai estar captando, né? Vemos a plateia de uma sala de cinema. Beleza, ao fundo, tremeluzir. Então, um plano geral que está mostrando toda a plateia e o tremeluzir da luz. Então, algumas poucas pessoas espalhadas olham diretamente para os lados, algumas para trás, por cima do ombro. Então, começou no plano geral, mas aí já dá para ver ali essas pessoas sendo colocadas, né? Então, o que vai ser feito? Aí o diretor de fotografia imagina, vou fazer um close, não, vou fazer ali planos simples, né? Enfim, depois essa parte de planos eu vou adiantar, eu vou passar em outra aula, certo? Mas eu quero que vocês captem, né, essa informação, que o roteiro traz essas orientações, o Mastercine busca fazer ali mais ou menos 1 minuto por página, e como é que ele tenta fazer isso? Falas, por exemplo, tem todo esse espaçamento aqui. Por quê? Primeiramente, fica fácil de localizar a fala, e segundamente, quando você está falando, né, quando você tem uma fala, normalmente essa fala come mais o tempo. Então, como come mais o tempo de tela, aí escolhe reduzir, né? Fica bem centralizadinho, fica fácil do ator achar e tenta ali reproduzir mais ou menos o tempo que esse diálogo está tomando, naquele 1 minuto que é essa uma página. Então, em 1 minuto vai ter a contextualização, uma fala ali, tudo dentro da sala de cinema. Então aqui tem um texto que eu pedi para o ChatGPT fazer, baseado na minha descrição que eu dei do início do filme Minha Mãe é uma Peça, para que a gente perceba como é aplicado aí o texto em roteiros diferentes, né? Então tem aqui um roteiro em Mastercine, né? Ele não está formatado em Mastercine, mas tem ali alguns termos, né? Interior, cozinha, dia, né? Eu vou mandar anexado a essa atividade, vai estar o manual do roteiro para vocês. Quem conseguir chegar mais próximo do Mastercine vai ter uma nota melhor, certo? Mas assim, não depende apenas do Mastercine. Antes ter um roteiro bem interessante, bem escrito, do que está formatado em Mastercine ou não. Característica do Mastercine, né? Você tem ali cena 1, cena 2, como é que é? Cena 1, interior, sala de estar. A gente sempre coloca aí int, ponto, sala de estar, traço dia. Ou também você pode colocar int, traço, sala de estar, traço dia. O que isso significa? Primeiramente, a informação é se o que está sendo filmado é no interior ou no exterior. Né? Interior, em set, né? Fazer ali cenários. No exterior, costuma fazer ao ar livre. Né? Ou na parte de fora da casa, né? Vamos dizer que se eu interior, sala de estar, interior, cozinha, daí tem uma portinha que vai para a varanda. Aí vira um exterior varanda.
Então, temos aí a primeira tipificação, interior e exterior, aonde a pessoa está, se é dia, se é noite, se é amanhecendo, se é anoitecendo. Por quê? Por que ente, por que colocar o período do dia? Que é uma indicação para a equipe técnica, para indicar que tipo de luz a equipe de fotografia vai usar. Né? Se está de noite, ela não pode contar com a luz do sol. Né? Vai precisar pensar em uma iluminação. Então, opa, aquela cena, o cara da fotografia vai ver, a cena 2 é de dia. Então tá bom. Cena 3 já é de noite. Então eu vou pegar todas as cenas que é de dia para gravar no dia 5. Então, cena 2, 7, 8 e assim vai. Isso aí são detalhes para que vocês entendam qual que é a prática dessas regrinhas que vocês podem acessar aí no manual que eu estou deixando fixado. Aqui é a mesma história que o chat escreveu, né? Minha Mãe é uma Peça, versão inteligência artificial. Mostramos ali, ó, do lado do vídeo, vemos sala de estar, imagem de uma casa comum. Aí no áudio, narrador, essa história é uma família bem peculiar, tudo começa com os irmãos. Aí fotografia do Marcelino, ó, perceba que, tá vendo aqui que tem um risquinho passando? É para cada cena, né? Para cada enquadramento de câmera, né? Vista da sala de estar, imagem de uma casa comum, objetos familiares. Então vai ter ali algumas cenas enquanto o narrador vai falando. São vários. Aqui eu posso ver 3 planos aqui, né? Um plano geral, né, da sala de estar, plano detalhe, dando os detalhes do que seria uma imagem de uma casa comum, sei lá, uma cafeteira, um micro-ondas, uma televisão, né? Fotografia do Marcelino, né? Mostrando ele ali, né? Tá dando ali orientação para mostrar o Marcelino, né? Esse aqui já é na segunda parte aí dessa cena, né? Que tá junto com o que o áudio tá querendo passar. Por que tá falando aí da casa, né? Vemos a imagem da casa comum, aí dizendo essa história da família, então a gente, beleza. Estamos vendo a casa, essa é a casa da família. Fotografia do Marcelino, o narrador tá falando dele, enquanto mostra a primeira fotografia e depois o Marcelino. Na minha humilde opinião, esse aqui é o mais simples. Você consegue fazer no Excel, né? Vocês devem estar mexendo em aplicativos informatizados no Excel. Você aumenta ali, né, faz as colunas e cada vez que você termina uma coluna, pronto, já está alinhado o vídeo com o áudio. Cada ceninha que eu quero fazer, certo? Aqui temos a cena 1 e os planos da cena 1 divididos em cada célula do Excel, vamos colocar assim, alinhado o áudio e o vídeo. Então aqui eu tenho alguns planos detalhes, aqui alguns outros planos que está focando em outro contexto, entenderam? Então assim funciona um modelo 2 colunas, ou também apelidado de roteiro vídeo TV. E aqui, né, a mesma cena, só que como se fosse um texto teatral. Há lá indicação entre parênteses. Luzes sobem. No palco há uma representação simples de uma sala de estar, alguns móveis. A narradora entra de canto no palco falando diretamente para o público. Tá vendo? Então temos aqui uma indicação entre parênteses. Isso é o texto teatral. Toda indicação técnica fica entre parênteses. Todas as falas, né, você põe o nome do personagem, narradora, João, policial 1, policial 2, árvore 3, não sei. Né? Vocês vão dando nomes para os personagens. E cada linha que tem a fala do personagem, você põe o nome do personagem, 2 pontos e a fala dele. Ok? É muito bom você fazer um argumento, como se fosse um texto teatral, que a gente coloca ali entre parênteses, né, indicações técnicas, né, uma indicação de montagem, como é que vai funcionar, as falas, né? Quem optar por fazer o texto teatral, tudo bem, sabe? Não vou nem tentar fazer o Mastercine. Não, eu quero fazer 2 colunas. Beleza. O que eu estou mais avaliando nesse quesito é que vocês escrevam bem. O que vem antes do roteiro, né? O que precede o roteiro? Primeiro, uma inspiração, né? Que é aquilo que já falei lá no início. É um porquê e um para quê. É uma justificativa e um destino, né? Por quê, para quê? Certo? E aqui temos um por quê logo abaixo, um peixe elétrico da Amazônia. Então, eu vou trabalhar nos personagens, né? Vou trabalhar no universo desse filme. Então, qual que é o ciclo de vida desses personagens, certo? Então, é isso que vocês devem fazer, né? Eu já falei como é que vocês fazem ali fichas de personagem, vocês já fizeram uma atividade, tenta fazer ali fichas de personagem para que vocês saibam mais ou menos o que fazer do roteiro. Então, a partir daí, né, tudo isso que eu falei, essas fichas de personagens, você já vai rascunhando as ideias, né? Qual que é o universo, né? Qual que é o universo desse que se trata esse roteiro? Normalmente, a gente inicia esse rascunho imaginando storyline, né? Que são no máximo um parágrafo de 5 linhas. Fazemos ali entre 1 a 5 linhas descrevendo qual que é o início, qual que é o plot, qual que é o meio e o fim do filme, como é que ele acaba. Por exemplo, um exemplo de storyline, né? A história começa, vemos um menino soltando pipa, de repente a sua pipa é cortada. Aí acompanhamos a jornada que esse menino faz, né, para achar sua pipa, né, aquela jornada de 2 minutos, a gente vai vendo, sei lá, o contexto da comunidade dele, que várias coisas acontecendo ali, até chegar para pegar esse pipa, né, que ele olha para trás por tudo onde ele passou e reflete sobre a vida. Nossa, professor, o que ele passou olhando? Ele está ali numa comunidade, que seja, eu quero fazer um filme de conscientização social.
sobre a marginalização de grupos na sociedade. Então temos uma criança ali soltando pipa numa favela, e quando ele vai atrás da pipa da favela, a gente vai vendo o que acontece ali numa favela, de crime, de pessoas se ajudando, de pregação da Universal, que seja, né, que acontece ali numa favela, e a gente vai vendo esse menino e vai olhando o que está ao redor do menino, para que a gente faça reflexão, né? Meu Deus, o que a gente... Né? Enfim, essa que é a ideia que eu tive de storyline. Então, eu sei mais ou menos como começa, termina, como é que começa, como é que é o meio, como é que acaba. Eu quero que, né, esse menino, talvez ali, chegou no final, a pipa dele tinha caído na água. Aí foi, putz, perdi a pipa. Acabou o filme. É meio anticlimático, né? Mas às vezes fica aquele... uma provocação, né? Que eu quero causar um sentimento, né? Eu tenho um porquê, né? Eu tenho um pra que eu quero fazer isso. Eu quero causar um sentimento aí de reflexão, né? A quebrar a expectativa, né? Assim como como o menino teve a sua expectativa quebrada, o espectador também vai ter, né? Olha lá, deu um exemplo de uma storyline que vocês podem imaginar, escrever, rascunhar até chegar. Então, vamos colocar em prática, né? Finalizar tudo o que foi dito. Vamos aí fazer essa oficina de produção cinematográfica. E aí temos aí 3 passos. Né? Esses 3 passos, até chegar em dezembro, vamos aí encerrar bem o ano com bons filmes, acredito eu. Então, esse primeiro passo já deu para entender que é produzir um roteiro. Né? Atividade individual. Vocês vão usar esses gêneros textuais que eu ensinei para vocês, orientando a equipe. Cada um vai imaginar um roteiro de 1 a 5 minutos. Certo? Pensa em um filme de 1 a 5 minutos, mas bem feito. Tem filmes de 1 minuto que são muito bem feitos, né? Que você passa uma mensagem legal, uma sacação legal ali. Às vezes roteiros de 5 minutos acabam enrolando nas ideias aí. Então, mas a mesma coisa pode acontecer ao contrário. 5 minutos excelentes e um roteiro de 1 minuto por preguiça. Né? Então, como é que vocês vão atingir essa minutagem, mais ou menos ali, seguindo o modelo Master Cine? Eu vou deixar, junto a essa postagem, o nome do aplicativo para vocês procurarem na Play Store, que auxilia a fazer roteiro pelo celular. Caso aí, é uma ferramenta que é fácil, né? Você insere ali onde que é cena, onde que é descrição, onde que é fala do personagem, é bem tranquilo de mexer. Mas é importante que vocês escrevam no papel, né? Faz ali o argumento, depois tenta passar aí para o roteiro Master Cine. Beleza? Então, por hoje é isso. Bons estudos para vocês.